Olá, tudo bem? Eu sou o Miguel Marado, escrevi o livro Lendário e vou falar aqui de mais um dos seus capítulos, o episódio 6, que se chama Naufrágio do Cálice de Cristo e, sobretudo, do seu contexto histórico, que é isso que estamos aqui para discutir. Naufrágio do Cálice de Cristo refere-se a uma lenda que chega aos ouvidos de Rodrigo Baldaia, que é o protagonista do livro, através de um velho marinheiro, que lhe conta que se diz que no século XVI, depois do desaparecimento de D. Sebastião, um navio teria sido desviado para o norte de Portugal, precisamente porque tinha entre os seus passageiros o tal rei desejado, o rei que tinha desaparecido no norte da África. Ou seja, o que conta o tal marinheiro é que esse navio acabou por naufragar e foi assim que se perdeu aquele rei que traria, se regressasse a Portugal, o poder da nossa coroa e restabeleceria esse poder nas mãos dos portugueses, em vez de o ver perdido para mãos espanholas, como veio a acontecer. Mas isto, então, é uma abordagem muito sucinta. O que acontece no livro é que realmente o Rodrigo Baldaia vai mergulhar, encontra um navio em excelente estado, tal como só na ficção pode acontecer. Esse navio tem no seu interior algumas provas que indicam que alguém que pelo menos se julgava ser D. Sebastião estaria efetivamente quase a chegar a Portugal para reclamar o trono e que acaba por morrer mesmo na praia, quase literalmente. Então, o que rodeia, do ponto de vista do contexto histórico, esta parte ficcionada é que realmente D. Sebastião foi um rei interessante pelo contexto que o rodeia e que veio a desaparecer. Primeiro, D. Sebastião foi um rei aos 3 anos e 4 meses. Isto porquê? Estamos numa fase em que, entre a coroa de Portugal e de Castela, há casamentos de um lado para o outro que tornam esta linha familiar plena de consanguinidade, portanto, muito exposta a problemas de saúde de origem genética, e o que leva também é que o rei D. João III de Portugal veja todos os seus filhos morrer muito jovens, incluindo o próprio infante D. João Manuel, que foi pai de São Sebastião, mas que morreu inclusivamente durante a gravidez da sua esposa e, portanto, nunca conheceu D. Sebastião, porque morreu ainda com 16 anos, apesar de ter sido o mais velho, o que sobreviveu mais tempo dos filhos de D. João III. Então, com a morte, pouco depois do nascimento de D. Sebastião, do rei D. João III, ele é coroado e o poder, a regência, é tomada pela sua avó, pela rainha Dona Maria de Áustria. Catarina de Áustria. Então, continuando, o que acaba por acontecer é que mais tarde D. Sebastião, ainda muito jovem, com cerca de 14 anos, acaba por se tornar o rei efetivo e uma das missões a que ele se dedica é, efetivamente, a ajudar a consolidar o poder dos seus aliados no norte de África, na zona da atual Marrocos. Isto porque o Império Otomano, um império com origem na atual Turquia, está a ter cada vez maior influência no norte da África e um dos últimos bastiões de alguém, alguma regência que tem boas relações com os católicos ibéricos, está precisamente em Marrocos e essa pessoa é posta em causa, o seu poder é-lhe removido por um familiar que é aliado do Império Otomano. Isto ia contra os interesses comerciais e a própria segurança dos reinos católicos da Península Ibérica e, portanto, D. Sebastião vai participar nas batalhas para tentar recuperar então o poder para esse aliado. Dá-se a Batalha de Alcácer Quibir e D. Sebastião desaparece. Neste momento, a única pessoa que podia então substituí-lo enquanto rei de Portugal, quando se presume a sua morte, é o seu tio-avô, o cardeal-rei D. Henrique. D. Henrique já tinha sido regente durante uma fase da infância de D. Sebastião e é um rei interessante para aqui e para Braga, porque foi inclusivamente arcebispo de Braga durante um período, o que faz dele o único arcebispo de Braga que chegou a rei de Portugal. Mas a verdade é que o cardeal-rei D. Henrique já era bastante idoso e não tinha filhos. Obviamente, sendo ele um membro do clero, não seria expectável que tivesse filhos, apesar de ser biologicamente certamente possível. O que acaba por acontecer é que ele não deixa descendentes, não deixa nenhum herdeiro e a coroa portuguesa cai nas mãos do rei de Castela, da coroa castelhana. E isso
traz, obviamente, um desgosto muito grande para Portugal, porque perde toda a sua supremacia, apesar de nunca deixar de ser um reino à parte do reino castelhano. É um reino secundarizado no seu território, no seu império, na sua nobreza, e só 60 anos mais tarde se vem a alterar essa realidade, como já sabemos. De qualquer maneira, é interessante aqui que no contexto do desaparecimento de Dom Sebastião e no contexto desta necessidade de restabelecer em mãos portuguesas o poder, o trono português, surge um mito sebastianista. Um mito que diz que Dom Sebastião um dia regressará numa manhã de nevoeiro para voltar a reclamar a si o trono e restituir Portugal à sua grandeza. Seja isso, signifique isso o que significar. E é interessante, assim, incluir como parte da ficção algo que tem estas origens reais. A possibilidade do tal rei Dom Sebastião ter surgido, ter, através dos Açores, neste caso, sido desviado na direção de Portugal continental e, quando está a chegar a Portugal, morre na praia. Isto porque, nas décadas seguintes ao desaparecimento de Dom Sebastião, dá-se um fenómeno interessante que é, surgem vários pretendentes à sua identidade, várias pessoas que são impostores, pelo menos segundo o que se conhece. Há alguns estudos que indicam que poderiam realmente ser realmente o Dom Sebastião, pelo menos em alguns casos, mas normalmente são pessoas que simplesmente são parecidas com ele fisicamente, são loiros de olhos azuis, são homens da idade adequada, mas muitos nem sequer português falavam, pois justificavam isso com a perda do conhecimento da língua portuguesa por terem ficado anos e anos no cativeiro. Mas o que é interessante é que nunca deles consegue realmente reclamar o trono, obviamente, sobretudo por influência da corte castelhana, que acaba por punir severamente, com a morte inclusivamente, estes homens que se proclamam Dom Sebastião, o rei regressado, numa manhã de nevoeiro. Então fica aqui o contexto. Resta apenas um pequeno parênteses. O nome do navio, do galeão, é Cálice de Cristo, porque este mito do sebastianismo faz de Dom Sebastião um pouco o nosso Santo Graal. O Santo Graal seria o cálice que Cristo usou durante a última ceia, o cálice no qual também foi recolhido o seu sangue depois de ele ter sido ferido já depois de crucificado por Longuinhos, um soldado romano, e que surge depois na mitologia de ligação cristã medieval como um objeto que traria à pessoa que o usasse vida eterna, eterna saúde, nunca lhe faltaria nada. E então é um pouco a imagem daquilo que Dom Sebastião seria neste final do século XVI e início do século XVII, na mente de muitos portugueses. A resposta, a panaceia que curaria o reino e que o restabeleceria à sua independência. Muito obrigado pela vossa atenção. Voltarei em breve com o 7º episódio e muito obrigado por ouvirem mais uma vez.